Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um planejamento de trabalho por aqui. Seja muito bem-vindo, meu nome é Theo, muito prazer. Faremos essa edição do Bom Dia Mercado para o dia 9 de agosto, onde temos como maior destaque os jogos da volta das quartas de final da Libertadores e Sul-Americano, o início, né? O início não, o fim das quartas de final, a conclusão, mas o início dos jogos. Começa na terça-feira e tem jogo até a quinta-feira dessas competições. Além disso, jogos da Série B. Aqui são 3, 6, 7 jogos da Série B, bastante movimentado. E alguns jogos interessantes já da volta da Liga dos Campeões, né, dos mata-matas da Liga dos Campeões e da Europa League. A Conference League é um pouquinho mais distante para a gente acompanhar. Eu fiz a separação então aqui. Deixa eu ver se na Copa da Argentina tem algum time. O Rosário Central, Córdoba com Defensa, não. Deixa esses jogos de lado. Eu fiz uma separação aqui do dia 9, já no radar esportivo, utilizando aqui a questão da separação por odds, tá? Então temos aqui 2 super favoritos, 4 favoritos e o restante dos jogos parelhos, tá bom? Antes de começar esse vídeo, vou lembrar você que temos promoção da Betfair para o jogo de quarta-feira, se eu não estou enganado, entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Se você acredita numa vitória do Palmeiras contra o Galo, uma supercotação de 18 para o Palmeiras vencer a partida contra o Galo. Lembrando que a Betfair é uma das parceiras e patrocinadoras da equipe do Palmeiras nesse ano. Então, sempre que o Palmeiras joga nessas competições maiores, a gente tem parceria, né, patrocínio da Betfair, e aqui tem uma super cotação. Se você acredita, o primeiro jogo foi 2-2, não tem nada definido, nós não temos mais gols fora de casa, e esse jogo acontece na quarta-feira. Se você quiser aproveitar, vou deixar esse link aqui embaixo. Se você também não tem conta na Betfair, vou deixar um link aqui para você ganhar R$200 de bônus. E se você criar sua conta na Betfair, você pode participar do sorteio aqui do canal para uma banca de R$30 todos os dias. O regulamento está no primeiro comentário fixado. Lembrando as ferramentas que eu utilizo no meu planejamento, radaresportivo.com, onde eu faço meu planejamento e deixo compartilhado também aqui tudo que eu pretendo fazer. E o PDF de apoio é criação minha, feito na mão. Se você quiser ter acesso a ele, você precisa se tornar um membro do canal. Tem aí embaixo um vídeo explicando como que ele funciona e como você se torna um membro do canal. Tá bom? Então vamos começar sem mais delongas. Vamos falar sobre os super favoritos que nós temos no dia de hoje, começando pelo Grêmio, a 1,36 contra o Operário. Cotações baixas, acho que é o ano que a gente está tendo mais cotações baixas na Série B. Tá? Eu não me lembro de uma Série B com odds tão esmagadas como as odds do Bahia, do Cruzeiro principalmente, e do Grêmio. O Vasco não costuma ter odds tão esmagadas como esses, principalmente o Grêmio e o Cruzeiro, tá? A classificação aqui, a gente tem o Cruzeiro com 49 pontos, né? Um número absurdo. O Cruzeiro, na minha opinião, dificilmente vai ficar na Série B no ano que vem. E o Grêmio também caminha a passos largos aqui para conseguir a sua classificação, assim como os 4 primeiros ali, né? Os times de maiores torcidas aqui da Série B, tá bom? Vamos começar com o Grêmio e Operário, lembrando essa odd do Grêmio é 1,36. Vamos pegar aqui o PDF de apoio para ficar mais fácil. E aí a gente tira as nossas conclusões com um pouco mais de embasamento, né? Que a gente sabe que o Grêmio é favorito, a gente já sabe. Olha só, o Grêmio tem 8 vitórias em 10 jogos dentro da arena do Grêmio. São 80% de vitória e em 80% dos jogos o Grêmio saiu na frente. Isso é muito relevante se você busca match odds, tá? Além disso, o Grêmio não sofreu gols em 30% dos jogos. Não, ele não sofreu gol em 70% dos jogos, somente em 30% ele sofreu, e ele falhou em marcar somente em 20%. Ou seja, é um time ruim para ambas marcam, porque é um time que tem uma excelente defesa. O time do Operário só tem uma vitória fora, só saiu na frente em 18% das partidas fora de casa, falhou em marcar mais da metade das vezes e realmente é um time que acaba tomando gol com frequência. Sobre criação e chances cedidas, o Grêmio tem uma média muito boa de criação, cria mais do que 2 grandes chances por jogo, mas tem feito 1,70. Ainda assim é um bom ataque, tá? Aproveita bem. O Grêmio tem sofrido poucos gols, deveria estar tomando um pouco mais, mas óbvio, a gente conta também, além da boa defesa do Grêmio, com
a qualidade baixa do ataque adversário. Já o time do Operário tem 1.91, quase 2 grandes chances cedidas e tem tomado 1.45. O ataque está quase dentro da média, o time cria muito pouco e faz poucos gols, tá? O primeiro tempo do Grêmio é avassalador dentro da arena. O Grêmio não perdeu nenhum primeiro tempo dentro de casa, venceu 80% dele, só tomou um gol e marcou 13. O time do Operário perdeu 45% das primeiras etapas e só venceu 18%, marcou 2 gols, tomou 7. Então aqui encaminha para a gente tentar buscar uma vitória do Grêmio no HT. Se você é um punter, você pode buscar esse tipo de situação. Se você busca também algo recreativo, eu acho que pode ser interessante. Para mim, no trade, eu vou buscar leitura ao vivo para estar fortemente em back Grêmio no primeiro tempo, tá? Desde que eu tenha também um padrão muito forte de superioridade. Isso já mata o meu planejamento, tá? Porque dificilmente eu volto no segundo tempo para trabalhar a favor dessas equipes super favoritas. Meu método é muito concentrado e muito específico. No segundo tempo, só para a gente matar aqui, a gente tem uma queda de um aproveitamento do Grêmio. O Grêmio passa a vencer metade dos segundos tempos, comparado ao primeiro, passa a perder um pouquinho, marca menos gols e também consegue neutralizar ali o ataque adversário e tomar poucos gols. O Operário mantém a dificuldade, a mesma quantidade de vitória, a mesma quantidade de derrota, marca um pouquinho mais de gol, mas também sofre com um pouco mais de frequência, tá? O Grêmio tem 4 gols marcados de cabeça, 3 de escanteios, o Operário tomou 4 gols de cabeça, tá? De maneira geral, eu acho que é um jogo para vitória do Grêmio, tá? A gente tem o Diego Souza com o maior destaque, com 10 gols, o João Paulo com 3 e a maior assistência fica por conta do Gabriel Teixeira, tá? Pro lado do Operário, o Paulo Sérgio tem 4 gols e o Rafael Batista e o Tomás tem 2 assistências. Para mim, jogo para ficar de olho no back Grêmio, eu já vou marcar aqui principalmente no primeiro tempo, que é o meu método. O outro jogo, e esse aqui provavelmente eu não venho para trabalhar back, é o Independente Del Valle contra o Táchira. O Táchira eliminou o Santos no jogo da volta na Vila. E mesmo não tendo feito um jogo muito bom em casa, vai enfrentar o Táchira. E assim, eu não posso dizer que o Táchira está eliminado só porque ele tem um time ruim, afinal de contas ele conseguiu segurar e eliminar o Santos. Não vai ser fácil, o Independente dentro de casa é muito forte, eliminou o Lanús. O Táchira é um time muito fraco, tenta criar bastante chances de gol, mas tem uma dificuldade enorme, tá? Mas na Sul-Americana, num cenário... como é que eu vou dizer, de mata-mata, buscar um back tão baixo para mim não é interessante, tá? Eu preciso, sei lá, eu preciso de uma coisa assim um pouco mais tranquila. Por quê? O Táchira, se fosse um jogo de liga comum, um jogo corriqueiro de liga, muito provavelmente a gente teria um Táchira, por exemplo, sofrendo um gol e já dando aquela baixada, ou 2-0 já dando aquela baixada, sabendo que, pô, vamos tentar ali não tomar uma goleada, ou se o jogo tiver 0-0, pô, tô jogando fora de casa contra um time muito forte, acho que o empate aqui é um resultado interessante, vou dar uma segurada. Aqui no mata-mata não, até porque o Táchira já perdeu o primeiro jogo de 1-0, então ele tem que ir para cima, então o time acaba se desconfigurando, se desconcentrando, subindo mais as linhas do que deveria, e aí por mais que a gente tenha desorganização, o Del Valle pode acabar sendo surpreendido numa marcação alta, pode tomar um gol ali numa bobeira e não se concretizar uma boa entrada, tá? Então, toma um pouco de cuidado. Eu até deixei aqui algumas estatísticas do Del Valle e do Táchira usando as competições nacionais que eles disputam, mas sinceramente eu acredito numa vitória do Del Valle, mas um jogo até tendendo para gols. O primeiro jogo eu me expus no mercado de gols, porque depois que o Del Valle fez o primeiro gol foi um jogo assim muito corrido, mas sinceramente eu não acho que é um jogo para match odds, tá? Se eu fosse ver alguma coisa aqui, provavelmente eu trabalharia o mercado de over goals, tá? Nos favoritos nós temos aqui 4 jogos do... São 4? São 4 jogos, 3 da Champions e 1 da Libertadores, começando com os Zalgiris contra o Bodoglin. O Bodoglin fez 5-0 no jogo de ida. Então a tendência aqui é que a gente tenha um Bodoglin mais relaxado, mais tranquilo, esperando bastante para aproveitar os espaços, punindo os Zalgiris por algum tipo de desorganização, até porque os Zalgiris vai ter que fazer uma partida histórica para conseguir virar esse resultado. E fica muito complicado de trabalhar match odds. De novo, é a mesma coisa do time do Táchira, tá?
existe a possibilidade do Bodoglin até não vencer esse jogo, mesmo sendo um adversário melhor. Por quê? Não precisa, 5-0 no primeiro jogo. Então talvez o valor desse jogo nem esteja em Leia aos Alguires. Talvez o valor desse jogo esteja na correção do Bodoglin. Mas aí entra a desorganização tática. Pode ser que os Alguires venham maluco para cima, babando. E aí a gente sabe da desorganização dos espaços que isso pode gerar. E a gente pode ter até um jogo para gols. Então eu não vou trazer para match odds isso aqui, por acreditar que o valor esteja do lado de trabalhar contra, às vezes, o Bodoglin. Eu não quero trabalhar contra um time que é muito mais incisivo e tem muito mais qualidade, tá? Midtjylland e Benfica, um pouco parecido com o cenário que eu comentei aqui no caso do Bodoglin, mas tendo assistido completamente o primeiro jogo e sabendo que o Midtjylland em casa vai tentar ir para cima, até porque o time conseguiu fazer um gol, então não é uma distância tão gigantesca, né? O Midtjylland precisa devolver, talvez fazer 3-0, é difícil pra caralho, mas não é tão difícil contra os Alguires. Então aqui eu já estou inclinado, por exemplo, a ficar de olho mais em gols. Por quê? O Benfica contra-atacou muito bem, me mostrou muito isso no primeiro jogo, né? Gonçalo Ramos jogando muito bem. Como é o nome? O Neres. O Neres encaixou muito bem nesse time. Então eu vou ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar o mercado de gols aqui. Não acho que o match odds vai ser tão interessante, até porque, de novo, eu vou ter um Midtjylland muito agressivo, babando demais em cima do Benfica. Então eu vou ficar de olho no over gols, tá? Mais um jogo de favorito aqui. O Rangers pega o Union Saint-Gilloise. Eu tenho dificuldade para falar o nome desse time. O primeiro jogo eu fiz e trabalhei o mercado de gols, tá? Foi um jogo muito aberto. O Rangers tomando muito contra-ataque. O time do Union é muito forte. A gente às vezes tem essa percepção de ficar só dando crédito para o Rangers por ele ser uma equipe talvez mais participativa no cenário europeu, né? A gente acompanha, talvez eu, por exemplo, acompanho muito mais os campeonatos da Escócia do que o da Bélgica, né? Se eu não me engano, que é esse time. Mas o time do Union é muito bom, muito forte no contra. Eu não sei qual é a estratégia que ele vai adotar no jogo da volta. No jogo de ida ele fez o gol, recuou e jogou no contra. Não sei se na volta é para proteger a vantagem sem se expor tanto, se vai tentar buscar os contra-ataques assim como no primeiro jogo. O Rangers tem uma torcida muito forte, o time vai para cima. Foi finalista da Europa League no ano passado contra o time do Frankfurt. Então eu tô muito assim... Tô muito curioso se esse jogo talvez vai me dar leitura para gols ou para match odds. Até um possível back o Rangers, né, numa pressão absurda. Mas eu tô cauteloso porque eu vi que o Union tem realmente um excelente contra-ataque e me expor num match odds contra o Union ou a favor do Rangers, buscando só um momento de perigo, de massacre do Rangers, pode fazer com que eu me desligue da ideia e da percepção que eu tive que o Union é muito forte nos contras. Então eu posso acabar tomando um gol de bobeira. Então eu tô mais inclinado nesse jogo também a ficar de olho no over goals, tá? E aí, quando eu falo over goals, é um cenário mais amplo, né? Eu posso trabalhar tanto numa exposição um pouco mais longa, como posso deixar para o segundo tempo numa situação um pouco mais específica. Nos jogos de favoritos, nós temos o Flamengo contra o Corinthians. É claro que a gente olha para essa odd do Flamengo e a gente fala, cara, o Flamengo podia estar com uma odd mais alta, né? Um confronto das duas maiores torcidas do Brasil. O Flamengo hoje tem um elenco melhor. A primeira partida realmente, assim, depois dos 20 minutos de jogo, o Flamengo jogou muita bola, né? Foi muito forte, muito superior no toque de bola, na criação de chances. O Corinthians, depois dos 20 minutos, poucas vezes ameaçou o Flamengo e deu a sensação de que o Flamengo poderia ter feito mais. Tá? O Maracanã vai estar estupidamente lotado. Então, assim, vai ser um jogo com muita força do Flamengo. Mas o Flamengo não está classificado, tá? Eu acredito num jogo para gols também. Não acho que vai ser um jogo, assim, muito truncado, acho que como eu imaginava que seria o primeiro, né? O primeiro, depois dos 2 gols do Flamengo, a gente teve um jogo completamente fora do esperado. A expectativa era uma e o jogo se mostrou e se encaminhou para outra. Apesar de ter saído só 2 gols, né? Poderia ter saído, obviamente, mais. Teve muito espaço. Então aqui não tenho o que falar. Aqui a gente vai ter um Corinthians se expondo, necessitando, né? O Vitor Pereira vai botar o time para cima
e o Flamengo vai ter os espaços no contra. Você jogar de forma de marcação-pressão o Flamengo tentando ir de peito aberto vai ser complicado. O Flamengo vai acabar utilizando bastante do contra-ataque. Então o Corinthians vai ter que se expor de forma inteligente e o Flamengo, óbvio, vai tentar explorar os espaços nas costas. Então eu não vou trabalhar Matheus Rosas nesse jogo. Eu acho que esse jogo ele é mais tendencioso para gols e eu acho que a gente vai ter essa leitura para trabalhar no ao vivo, tá? Eu vou colocar aqui só o mercado de gols, mas eu já vou trazer o PDF de apoio para a gente falar um pouquinho dessa partida com a utilização do Campeonato Brasileiro, tá? Que eu acho que fica mais fácil para a gente ter essa percepção. O Flamengo dentro de casa no Brasileirão são 7 vitórias em 10 jogos, 70% das vezes foi o primeiro a marcar, não sofreu gol em 60% dos jogos. O Corinthians fora de casa tem 40% de vitória, saiu na frente em metade dos jogos, ficou sem sofrer gol em apenas 20%, isso é um problema, né? Dentro de casa o Corinthians é muito forte, mas fora de casa o time vem tomando bastante gol, e ele falhou em marcar em 30%, né? O Flamengo cria mais oportunidades e aproveita mais do que o Corinthians. Aliás, aproveita mais não, ele cria mais oportunidade e está dentro da média. O Corinthians aproveita até um pouquinho mais. O Corinthians tem um 0,93 de criação e fez 1,10. Se eu não me engano, no jogo da volta vai ter o retorno do Renato Augusto, né? Ele chegou a jogar também contra o Avaí. Isso é importante demais para o Corinthians, tá? Mas o Corinthians segue cedendo muitas chances para o adversário fora de casa. O primeiro tempo do Flamengo é melhor, nenhuma derrota, apenas 2 gols sofridos, 14 gols marcados, 60% de vitória. O Corinthians venceu 30% e perdeu 60%. Marcou 7 e tomou 10 gols. Mas é óbvio que a gente está falando de mata-mata aqui, então vai ser um jogo completamente atípico, porque o Corinthians não vai poder segurar, esperar, jogar para uma bola parada, não, o Corinthians tem que ir para cima, tá? O segundo tempo o Flamengo tem uma queda, aumenta o número de... começa a ter derrotas, né? Aumenta o número de derrotas, reduz o número de vitória, os gols marcados também são bem mais econômicos, o Corinthians mantém uma taxa de derrota bem grande, marca menos gols, sofre até menos. Enfim, não dá muito para ter percepção utilizando aqui um cenário de Liga Nacional. As bolas aéreas são sim um perigo e o Flamengo vai continuar usando isso, tá? São 10 gols de cabeça, 4 de escanteio. O Corinthians sofreu 6 gols de cabeça, mas utilizou da jogada aérea contra o Avaí e muito provavelmente vai utilizar também contra o Flamengo com 4 gols de cabeça e 4 de escanteio aqui. Os dois times rematam muito bem de fora da área, né? Tivemos o gol do Arrascaeta que foi quase ali de fora da área, que foi um golaço, e o Flamengo tem sofrido mais gols assim, esse fundamento, né? Um gol a mais. Me parece, apesar de a gente ter aqui um jogo com em torno de 50%, 55% de ter chance de over 2,5, me parece um jogo com tendência de gols, com tendência também de gols no final, porque como a gente está falando de mata-mata, se a gente tiver, por exemplo, um Corinthians precisando de um gol no finalzinho, ele vai para cima desesperado e a gente vai ter provavelmente espaços aparecendo, tá bom? Para mim, então, um jogo para ficar de olho em gols. Nas equipes parelhas nós temos o PSV contra o Mônaco, o jogo de ida, se eu não estou enganado, foi 1-1. Exatamente, o Mônaco empatou no finalzinho. Jogo que não está decidido também, 2,30, 2,90. Jogo para mim para correção de preço, já que a gente não tem um placar definido, né? A gente não tem a necessidade do PSV em se expor em busca, nem o Mônaco, então pode ser que o início do jogo seja um pouco mais truncado e por as odds estarem tão parelhas, eu vou de correção de preço aqui, né? Buscando essa correção. O Shamrock Rovers, que é um time que eu acompanho da Irlanda, venceu o Scoopy 1927 por 3-1 no jogo de ida aqui na Liga Europa, e aí é um jogo complicado também, né? Porque o valor pode estar contra o Shamrock, apesar do Shamrock ser um time melhor, o valor pode estar contra porque o time não precisa vencer. Então eu também vou marcar aqui um jogo para uma possível correção de preço, tá um jogo bem parelho nas cotações. Depois nós temos Ituano e Sport, aí já no Campeonato Brasileiro, jogos das 19 horas começando, vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio nessas estatísticas do Ituano. 2,60 é ódio do Ituano. 3 vitórias em 10 jogos, não sai na frente com muita frequência, falhou em marcar em 30% e ficou sem sofrer gol em metade dos jogos. Relativamente não é um time bom de ambas, assim como o Sport, que venceu apenas uma, saiu na frente em 27%, falhou em marcar em mais da metade e não sofre gol em 45% dos jogos também.
realmente assim, é um time do Sport muito abaixo fora de casa, né? Em relação às chances criadas, o Ituano cria muito mais chances do que faz. De novo, qualidade ofensiva na Série B é muito fraca. O time do Sport também era para estar tomando quase 20 gols, só tomou 10. Né? Isso também é um problema da parte ofensiva do adversário. Na parte de criação aqui, o Sport é bem abaixo da média e ainda consegue marcar ainda menos gols. Então tem um aproveitamento ofensivo horroroso. O primeiro tempo do Ituano não é bom. O time vence 30%. Perde 10, marcou 5, tomou 2 gols, né? Acho que a coisa boa do Ituano aqui é não sofrer tantos gols. O Sport também não faz um primeiro tempo muito bom. Acho que a relevância dos dois times é que não tem tantas derrotas assim, mas são dois ataques bastante inefetivos. O time do Ituano tem uma queda brusquíssima, se é que se pode falar assim. No segundo tempo, o time não vence nenhum segundo tempo até o momento em casa, empatou 90%. E perdeu 10, marcou 4, tomou 5. O time do Sport empata praticamente 55% dos jogos e vence apenas 9. Tá? Então tem tudo para ser um jogo chato, difícil. Tá? Pelo menos é essa a tendência que a gente tem. 7 gols de cabeça, 7 gols de escanteio aqui para o lado do Ituano. Isso pode ser uma arma bem letal da equipe, além das finalizações de fora da área dos dois times. Tá? Me parece um jogo para under, com todo respeito, né? Um jogo para poucos gols, principalmente por conta da ineficiência do ataque. Vamos ver os últimos jogos do Ituano em casa, 2 empates com under 2,5 e uma vitória com a Chape também com um under 1,5 aqui, 1-0 só. E aqui o Sport, fora de casa, muito tempo sem vencer, hein? 3 empates, apenas um deles com gols, e 2-1 para o Cruzeiro, 4-1 para o Sampaio. Tá? Óbvio que pegar o Sampaio fora de casa não é fácil. Jogo para mim com essas cotações parelhas também para correção de preço. Depois nós temos o Atlético Goianiense contra o Clube Nacional, o clube do Luizito Soares, que já fez gol, que já estreou com gol. Aliás, não estreou não, a estreia dele acho que foi contra o Goianiense. No segundo jogo dele já teve gol de cabeça. O Goianiense fez uma partida assim... muito segura defensivamente em alguns momentos no jogo fora de casa, começou com um gol cedo e aí foi segurando. O Nacional teve chance de fazer pelo menos um gol aqui, inclusive eu estive nesse over limit. O Goianiense tinha espaço para contra-atacar, podia até ter matado o confronto no jogo de ida, mas escolheu levar para o Brasil, né? O time está ali em 3 frentes, tem a Copa do Brasil, tem a Brasileira, tem a Sul-Americana. E esse jogo da volta eu também estou bastante inclinado para ficar de olho em gols. Por quê? A vantagem do Goianiense é uma vantagem curta. O Nacional tem que se expor e o Goianiense é um time de velocidade. Talvez aqui dentro de casa a gente tenha um time se movimentando um pouco mais nas costas dessa linha defensiva do Nacional, que vai ter que jogar talvez até de forma mais alta. Mas o Nacional não precisa ser burro. Ele pode ser inteligente aqui. O Nacional não precisa se expor de forma maluca. Não precisa tirar 2 gols de vantagem como é o Corinthians. O Nacional precisa tirar apenas 1 gol. Então o Nacional pode jogar de uma maneira um pouco mais segura, um pouco mais compenetrada, buscando um gol que deixa tudo aberto. Então o que vai me fazer trabalhar ou não no match odds e trabalhar ou não no mercado de gols ou não fazer nada é o comportamento do Nacional. Se o Nacional vier desesperado para buscar um gol só, e começar a dar espaço para o Goianiense, aí eu não vou ficar dentro do match odds, vou me movimentar aqui, provavelmente entre os mercados de gols. Agora, se eu tenho um Nacional um pouco mais tranquilo, né, buscando o seu espaço, tendo a bola, mantendo o controle, empurrando o Goianiense para trás, sem dar muito espaço nos contra-ataques, aí talvez eu possa ter uma correção de preço aqui, tá? Então eu vou deixar esse jogo pro live, tá? Pro live, não vou mensurar alguma coisa aqui, vir com viés para cá. Ponte Preta e Vasco. 2,80 para a Ponte, 2,88 para o Vasco. Eu já vou até adiantar e marcar aqui que é um jogo para correção de preço, obviamente. A Ponte Preta é a 13ª no Campeonato Brasileiro Série B. O Vasco é o 4º. Os últimos jogos da Ponte dentro de casa. Vitória contra o Operário, que é um péssimo visitante, e vitória contra o Náutico, que também é um péssimo visitante, e 2 empates contra Tombense e Sampaio Corrêa. O Vasco, fora de casa, derrota para o Vila Nova, derrota para o Sampaio, derrota para o Novo Horizontino, venceu o Criciúma e o Londrina, tá? Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui de interessante. Pro lado da Ponte Preta, 4 vitórias em 10 jogos, o Vasco venceu 3, nenhum dos dois times sai com tanta frequência assim
na frente do placar, mas a Ponte sofre menos gols, tem uma defesa mais organizada, tá? Só que a Ponte falhou em marcar em 50% dos jogos. Não me parece também um jogo interessante para o ambas marcas, pelo menos nas estatísticas. O time da Ponte cria mais chances de gol do que o Vasco. Engraçado, né? O Vasco tem ali um time mais financeiramente bem estruturado e não consegue criar tanto fora de casa, mas o aproveitamento da Ponte é baixo. Isso, obviamente, é a qualidade dos atacantes. O time da Ponte era para estar tomando também mais gols, isso é um fenômeno de Série B, mas toma pouco. O Vasco cria 1.13 de grande chance e marca 0.80 e o time tem sofrido menos gols do que deveria, tá? A Ponte não é tão boa assim dentro de casa, inclusive quase todos os jogos que eu vejo da Ponte Preta tem muita dificuldade de marcar gol, né? Mas é um time que no primeiro tempo não perdeu nenhum primeiro tempo dentro de casa e não sofreu nenhum gol ainda no primeiro tempo, uma tendência de jogo under, pelo menos no início, tá? O Vasco perdeu 30% das primeiras etapas fora, empatou 50%, só venceu 20%, o time marcou 4 e sofreu 4 gols. O segundo tempo, aí sim, a gente já tem a Ponte Preta se soltando um pouco mais, começa a perder um pouco mais de jogos, e o Vasco tem um pouco mais de derrota também, tá? Acho que a bola aérea pode ser um fator decisivo nesse jogo, os dois times são bons de escanteio, mas eu não vejo um jogo tão inclinado para gol, só se for bem fora da média, tá? O Vasco fez 7 gols de fora da área. Quando é que isso pode aparecer? O que você pode utilizar isso aí num trade, por exemplo? Para trade é muito difícil. Você não vai conseguir, o Vasco está tendo liberdade aqui, vamos entrar no mercado de gols. Calma. Mas eu acho assim, se você está numa posição de match odds, talvez contra o Vasco, e o Vasco está ali numa situação de conseguir rodear a área da Ponte, mesmo não conseguindo penetrar, porque a Ponte tem uma boa defesa, se a Ponte liberar um espaço para o Vasco finalizar, pode ser perigoso. Então você vendo isso, você já pode tentar se antecipar e até sair de uma posição que pode ficar perigosa, tá? De novo aqui vocês vão ver várias incidências de cor vermelha, porque realmente é um jogo com uma tendência de poucos gols. A Ponte tem uma incidência maior de gols no comecinho do jogo e o Vasco lá no final, tá? Raniel e o Andrei são os destaques atualmente no time do Vasco e o Anderson Carvalho com 4 gols e 6 assistências também. Pro lado da Ponte, o Luca e o Arthur com 3 assistências, tá? Jogo muito disputado, muito parelho aqui, nada de viés. CSA e Brusque, também um jogo, uma tendência de favoritismo aqui para o CSA. O CSA é o 17º dentro da zona de rebaixamento, o Brusque é o 14º. Os últimos jogos do CSA em casa, derrota para o Ituano, derrota para a Ponte, empate com o Cruzeiro, empate com o Grêmio. Empatou com 2 times fortes, Cruzeiro e Grêmio, os líderes da competição. Perdeu para o Ituano, que dentro de casa não faz campanhas muito boas, e perdeu para a Ponte, que tem um ataque ruim. O Brusque vem de um empate com o Guarani, com o CRB, perdeu para o Novo Horizontino, empatou com o Sport e venceu o Criciúma. Olha, eu tô achando essa odd do CSA meio baixa, hein? Olha aqui, o CSA tem 2 vitórias dentro de casa, foi o primeiro a marcar em metade dos jogos, falhou em marcar em apenas 20%. É um time bom para ambas. Já o time do Brusque sai na frente com pouca frequência, falhou em marcar em quase metade dos jogos, tem menos gols feitos, mais gols sofridos. O time do CSA tem uma criação melhor, mas um aproveitamento ruim. O primeiro tempo do Brusque fora de casa realmente é fraco, o time não marcou nenhum gol até o momento. Não venceu, obviamente, nenhum primeiro tempo. O CSA venceu 30% e só perdeu 20%. O primeiro tempo eu consigo ver talvez uma superioridade ali do CSA nos números de retrospectos anteriores, mas o segundo tempo não. O segundo tempo tá bem parelhão, assim, os dois times perdem quase a mesma quantidade, vencem quase a mesma quantidade. O time do Brusque até faz um pouquinho mais de gol, né? O CSA tem uma deficiência aqui de defender bolas aéreas. Pô, tô achando esse jogo bem mais parelho do que o mercado indica, hein? A gente pode ter uma correção de preço aqui no time do CSA. Tô vendo valor nesse jogo, talvez num... Se você é Panther, até num possível empate anula do Brusque, ou num... eu não sou muito de handicap, não. Mas eu, se fosse Panther, procuraria valor em alguma coisa a favor do Brusque. Tô achando... Pra trade, eu acho que eu provavelmente vou tentar buscar alguma coisa contra o CSA. O problema é o seguinte: time favorito, mercado tendendo
provavelmente vai ficar pro lado do favorito se o Brusque não vier com uma marcação alta, não atrapalhar a saída de bola, não agredir o adversário, o mercado vai ficar de boa ali, corrigindo só de forma natural com o tempo, e aí não vai ter valor. Então eu preciso de um Brusque agressivo no início do jogo para ter esse mercado engatilhando uma possível correção, tá? Londrina e Cruzeiro, primeiro jogo das 21 horas aqui, jogo que abre esse horário prime da noite, como a gente fala. O Cruzeiro não faz boas partidas fora de casa, né? Dentro de casa são 11 jogos, 11 vitórias. Fora de casa são 4 vitórias apenas em 11 jogos. Aí sim a gente tem um Cruzeiro um pouco mais natural, né? O Londrina é o quinto colocado, dentro de casa tem 5 vitórias em 11 jogos. Os últimos jogos do Londrina em casa: vitória com o Guarani, empate com o CSA, vitória contra o Sampaio, empate com o Criciúma. O Cruzeiro fora empatou com o Brusque, empatou com o CSA, perdeu para o Guarani e empatou com o Ituano. Tá? Geralmente são jogos under, os jogos do Cruzeiro fora de casa. Jogo com tendência também de ter correção aqui. Os dois times saem na frente com uma frequência relativamente igual. O Londrina e o Cruzeiro têm uma média de vitória também relativamente igual. Os jogos sem sofrer gol também são um pouquinho parecidos. O time do Londrina faz mais gol em casa comparado com o Cruzeiro fora. Tá? A criação do Cruzeiro é melhor. Tem um time um pouco mais financeiramente mais organizado, mas o aproveitamento do Londrina na parte ofensiva é melhor, tá? Os dois times tomam um pouco gol, mas o time do Londrina tem um ataque melhor dentro de casa. O Londrina tem 45% de vitória no primeiro tempo, isso é bom, e apenas 9% de derrota. O Cruzeiro só venceu 18% e tem realmente um probleminha aqui o time do Cruzeiro no primeiro tempo. O segundo tempo bastante econômico, né, o Cruzeiro. O segundo tempo, o Londrina tem uma queda de aproveitamento nas vitórias, o Cruzeiro melhora e aí fica muito mais parelho. Então aqui o segundo tempo, provavelmente a gente não vai ter tanto espaço assim para aproveitar gols. Tá? A arma do Londrina também está pelo alto, 6 gols de cabeça, e também nas finalizações de fora da área. O Cruzeiro puxa esse jogo muito para um under, tá? O Londrina tem mais incidência de gol aqui nos finais dos tempos, tanto do primeiro quanto do segundo, tá? Então, jogo também para ficar de olho aqui numa possível correção de preço, mas com tendência de under. O Douglas Souza, né, Douglas Coutinho, tem 5 gols pelo Londrina e a maior assistência vai para o lado do Maurício Caprini. E o Eduardo Nascimento, o Edu, com 5 gols no Cruzeiro, junto com o Luvanor, que foi um achado, né, esse cara joga bastante, junto com o Antônio Neto, com 3 assistências, são os principais jogadores do Cruzeiro. Esse jogo aqui é muito bom, eu quero muito assistir. Também é um horário ali no meio do jogo do Flamengo com o Corinthians, pode tirar um pouco da atenção. Mas por que eu gosto tanto de assistir os jogos do Sampaio? Porque, cara, é um espetáculo. Além da torcida, a gente tem um time com um aproveitamento muito parecido com o do Cruzeiro. Né? Só o Bahia, que é o adversário, o Cruzeiro e o Sampaio tem, talvez colocando um pouco do Grêmio ali, tem tão bom aproveitamento dentro de casa. O Sampaio é uma coisa absurda, porque como visitante o Cruzeiro e o Bahia são bons, o Sampaio é horroroso, mas dentro de casa é uma coisa absurda. Inclusive o que vem mantendo o Sampaio na 8ª colocação é o desempenho dentro de casa. Se fosse um desempenho um pouquinho melhor fora de casa, o Sampaio poderia estar brigando para subir, porque é um mandante absurdamente bom, tá? Marca aí, 2,70. Os últimos jogos do Sampaio dentro de casa: vitória contra o Sport, contra o Vasco, contra o Ituano e contra o CSA. Olha isso. E o Bahia fora de casa perdeu para o Cruzeiro, adversário direto, né? Venceu o Guarani, um bom adversário, e venceu o time do Brusque, empatou com o Vila Nova. Se a gente usar aqui o nosso PDF de apoio, a gente vai conseguir ver realmente um aproveitamento muito bom para o lado do Sampaio, com 80% de vitória, 90% das vezes o time sai na frente do placar, falhou em marcar em nenhuma situação, marcou em todos os jogos dentro de casa e ficou sem sofrer gol em 40% dos jogos. O Bahia sai na frente em metade dos jogos, mas só venceu 40%, falhou em marcar e também ficou sem sofrer gols em 40% dos jogos. Uma superioridade, na minha opinião, aqui grande do Sampaio. Em relação à criação de chances, dentro de casa o Sampaio é muito acima da média, ele cria 1,78 e marca 2,20. Tem uma média de gols, ou seja, de chances cedidas, que deveria se transformar em mais gols sofridos, mas a gente sabe da qualidade inferior dos adversários na Série B.
O time do Bahia cede mais oportunidade de gol, também era para estar sofrendo mais gols aqui. Se o time do Bahia cede mais oportunidades de gols do que vem sofrendo, é porque o ataque do adversário geralmente tem um ataque abaixo da média. O Sampaio não é isso. O Sampaio tem um ataque acima da média. Por isso que eu espero o gol do Sampaio aqui, tá? O primeiro tempo do Sampaio é simplesmente avassalador. 70% de vitória, só perdeu 1, marcou 10, tomou 2 gols, tá? O Bahia perde pouco, 20%, mas não faz tantos gols, mas tem uma defesa mais sólida. O segundo tempo do Sampaio é ainda melhor, o time não perde nenhum, marcou 12, tomou 4. O Bahia já tem aqui uma queda um pouquinho maior na parte ofensiva, tá? Então, olha, eu acho que por essa superioridade toda em números, por esse tipo de jogo do Sampaio dentro de casa, o Bahia vai ter muita dificuldade aqui no início, tá? Pode ser que a gente tenha o Sampaio sendo surpreendido, mas eu estou muito inclinado a ver algo a favor do Sampaio ou contra o Bahia em alguma janela de tempo desse jogo. Não necessariamente eu vou fazer Lei Bahia e deixar, mas o Sampaio é muito forte dentro de casa, tá? Muito forte. Então eu fico de olho aqui numa possibilidade de correção de preço também pro lado do, principalmente com viés de vir já pro lado do Bahia, né? Trabalhar contra o Sampaio correr dentro de casa não costuma ser um cenário tão interessante. Pode ser que a gente tenha um jogo para gols, principalmente pro lado do Sampaio. O Bahia já puxa esse jogo um pouco mais para um under. O Sampaio melhora muito a parte ofensiva no segundo tempo, tá? A gente já conseguiu ver isso. Então a gente pode ter uma incidência de over limite aqui no finalzinho. O Gabriel Poveda tem 10 gols aqui pro lado do Sampaio, junto com o Igor Ferreira com 6. E o Anderson tem 3 assistências junto com o Matheus. Pro lado do Bahia, o Matheus Alvarenga tem 5 gols e também tem 3 assistências. Beleza? Tô inclinado a trabalhar alguma coisa contra o Bahia aqui, hein? Mas é complicado. O Bahia também é um time muito bom. E para fechar, Tombense e Vila Nova. O Vila Nova vem de uma vitória contra o Vasco dentro de casa, né? Mas fora de casa, 2 empates contra Novo Horizontino e Sport e 2 derrotas contra Cruzeiro e Criciúma. São adversários mais fortes, né? O Tombense em casa, 3 vitórias seguidas, Chape, Criciúma e Sampaio Correia. Tem que respeitar o time da Tombense, hein? Time chato. Vamos no PDF de apoio. 6 vitórias para Tombense, nenhuma vitória do Vila Nova. Ih, caramba, olha o viés. A Tombense também foi o primeiro a marcar em 73% das situações. Não falhou em marcar em nenhum jogo. Tem um ataque melhor. O aproveitamento da Tombense é melhor do que o que o time cria, porque o time da Vila Nova cria mais chance, mas não consegue fazer gol. O primeiro tempo é que é o problema na Tombense, olha só. O time perdeu apenas 9, mas só venceu 18. Já o Vila Nova é ruim nos 2 tempos, né? Vamos dizer assim. Só que o primeiro tempo é pior. O time sofreu 60% de derrota aqui no primeiro tempo. A Tombense cresce muito no segundo tempo, com apenas 4 gols sofridos e 11 gols marcados. Então, assim, o fator chave desse jogo é isso aqui, ó. A Tombense no primeiro tempo. Para eu conseguir explorar o Vila Nova contra o Vila Nova na primeira etapa, que é onde o Vila Nova é pior. Então eu preciso da Tombense entrando mais ligada no jogo, jogando melhor, principalmente no primeiro tempo. Não adianta a Tombense melhorar no segundo, porque às vezes no segundo eu já não vou ter tanta oportunidade, tá? Então a minha ideia é ficar de olho no primeiro tempo aqui em algo contra o time do Vila Nova, tá? Não me parece também um jogo com uma tendência de gols, apesar do over 1,5 dentro de casa da Tombense ser bem forte, então a gente pode ter pelo menos 2 gols aqui, mas nada de muito elástico. E o segundo tempo, uma incidência boa de gols no finalzinho aqui, principalmente de gols sofridos pelo time do Vila Nova. É isso então. Vou marcar esse jogo aqui para correção de preço também com viés contra o Vila Nova. Estou com um viés interessante aqui contra o Bahia também naquele jogo. Vamos lá. Então vou ficar de olho no Beck Grêmio no primeiro tempo. Correções de preço nesses jogos aqui parelhos. Correção de preço é o mercado com uma expectativa pré-jogo sendo completamente surpreendido nos primeiros minutos de jogo e eu tentando aproveitar esse ajuste que o mercado vai fazer, tá? Tanto aqui na Champions, na Europa League e nos jogos do Brasileirão, tá? Os overgoals ficam abertos aí para a possibilidade de tanto trabalhar uma longa exposição ou algo mais curto, depende muito do jogo. Lembrando que o Midtjylland, o Rangers, o Corinthians e o Táchira precisam se expor. Dependendo da vantagem, essa exposição não precisa ser tão longa.
tão desajustada, tão desorganizada. Por exemplo, o Rangers precisa de 2 gols, o Corinthians precisa de 2 gols, o Midtjylland precisa de 3, o Tátira precisa de 1. Então aqui a gente pode trabalhar com um cenário diferente, tá bom? Então vai de cada um. Eu não coloquei aqui de fato para trabalhar o jogo do Goianiense com o Nacional, porque eu tô bem dividido, eu quero ver primeiro como o Nacional vai se comportar. Beleza? Então eu fico por aqui. Não esquece, tem promoção da Betfair aí embaixo, tem sorteio também. Se você gostou do conteúdo, não custa, né? Se inscreve aí, vai ser um prazer ter você por aqui. Já chegamos a 180 mil pessoas. Cara, do caralho, né? Muito bom. É sempre um prazer, meus amigos. Até amanhã.